Neste vídeo eu vou te contar a história da Frida Lindgren. Sim, eu vou te contar. Eu acredito que eu poderia ter aprendido essa história quando eu era menor, quando eu era criança, na EBD, mas eu não aprendi. E essa história eu gostei de saber. Vem comigo que eu vou te contar quem é a Frida. E aí, minhas belezas, como vocês estão? Essa beleza aqui, ó, tem aprendido muito nessa série. A EBD não me ensinou. Eu tenho aprendido, gente, cada coisa que achei valiosa e venho contar para vocês. Então, hoje é a história da Frida Winger. Inclusive, já quero fazer uma correção, porque no vídeo passado, que eu vou deixar na descrição e também no cards, eu falei errado. Eu falei Frida Guna. E falei também casal Guna. Só que era para eu ter falado Frida Lindgren e casal Lindgren. Porque Guna é o nome do marido dela. E eu simplesmente achei que era sobrenome. Mas enfim, vamos aprender sobre essa pessoa, sobre essa mulher. Então, primeiro eu quero reafirmar, né, que ela foi casada com o Gunnar Winger e eles tiveram 6 filhos, algumas mulheres. Um deles morreu e foi enterrado aqui no Brasil, e os outros voltaram com ela para a Suécia quando ela teve que voltar para lá. Eles se conheceram aqui no Brasil e casaram aqui. Isso tudo, essas informações, eu tenho feito pinças de vários lugares que eu tenho lido aqui na internet. E também vários vídeos que eu tenho lido. Vários vídeos que eu tenho visto aqui no YouTube. Olha só, eu descobri também que tem uma biografia dela, tá? Feita pelo Israel Araújo há algum tempo. E esse livro conta a história dela. Não estou falando aqui desse livro, me interessei por ele, mas eu vou ver ainda se cabe na minha lista de livros para ler desse ano, mas eu acho que não. Mas eu quero saber um pouco mais. Por hora eu vou apresentar para vocês o que eu aprendi dela, tá? Ela tinha algumas habilidades que eu fui coletando, né, nas informações, e ela compunha, escrevia músicas, né? Ela tocava instrumentos, ela falava bem, ela se apresentava bem, ela liderava, quando o marido dela estava doente, ela regia as orações da igreja, os cultos. Ela realmente era ativa, ela realmente levava as coisas. Na época que ela viveu, era difícil, né, ter esse destaque feminino, enfim, ela fazia essas coisas. E ela pode ter sido também a primeira mulher que deu aula na escola bíblica dominical. Gente, que história fantástica. E ela também era enfermeira. Ela, inclusive, cuidou muito do marido dela quando estava doente, né? Enfim, olha só, tem uma história assim que eu li, é que uma das filhas dela que internou a Frida no hospital psiquiátrico, e li também que isso é muito controverso, é difícil de precisar, eu ainda não tenho elementos para falar assim, olha, porque eu não li o livro da biografia, né? Me parece o seguinte, que não foi ventilado assuntos sobre a vida dela. Então, foi sendo aos poucos falado, né, dessa mulher. Inclusive, ela tem textos escritos. Eu vi alguns PDFs, se você procurar, você acha também, de textos que ela escrevia que podem ter participado, não tenho certeza, podem ter participado das primeiras edições do Jornal da Assembleia de Deus, sabe? São muitas informações sobre ela, muitas coisas. E outra coisa que eu também fiquei na dúvida foi que alguns lugares dizem que ela tem 23 hinos da harpa, outros lugares dizem que ela tem 20 hinos da harpa. Então, assim, as informações que eu encontrei estão todas na internet soltas. E eu vim juntando e fazendo um resumo aqui, ó,
dentre as composições dela, do que estão na harpa, eu separei alguns aqui para falar para vocês, que é o que eu tenho prometido. Então, eu separei o hino 225, o hino 196 e o hino 515. E eu leio o nome aqui, eu já venho a melodia na minha mente. Por exemplo, vê se vem na sua. Por exemplo, Ser Valente, Flor Gloriosa. Enfim, sabe, né? Que não dá pra cantar aqui no YouTube porque o YouTube vai colocar os direitos autorais, enfim. Mas são hinos que eu vivi a minha vida toda cantando na igreja, tocando e vivendo essa vida de harpa, né? Interessantíssimo. Eu fico pensando, hoje com 41 é que eu descobri essa história. E se eu descobrisse antes? Será que a Frida teria sido meu ícone, meu alvo de participação feminina na igreja? Eu fico me perguntando. Eu penso que sim. Por exemplo, eu via muita novela quando eu era criança e quando eu era adolescente, e eu sempre procurava as personagens negras e olhava, sabe? Eu sempre gostei de muita novela de época. Eu poderia ter tido a Frida como um exemplo para mim. E não aprendi isso na EBD. Olha, do mesmo jeito, no campo dos esportes, eu olho as atletas negras, sabe? Eu olho, por exemplo, hoje, assim, o futebol feminino, né? Tem poucos ícones aqui no Brasil, mas as que tem eu olho porque eu gosto de futebol. Então, por exemplo, a Formiga eu olho. Será que eu poderia ter relacionado? Porque eu toco, né? Eu toco violão. E nos meus cenários sempre aqui eu deixo meu violão aparecendo. Esse eu não estou deixando. Mas é uma prática minha. Então eu poderia correlacionar, sabe? Uma imagem com o ato, a pessoa da Frida com o ato de tocar. Enfim, poderia ter me ajudado. Na minha família não tinha ninguém que tocava. Se eu soubesse essa história, será que poderia me influenciar ainda mais? Porque a gente sabe, tem coisas que, quando a gente aprende quando era criança, que marcam a nossa história. A história da Frida poderia sim ter me influenciado. Sabe, por exemplo, a minha irmã, ela tem grandes dotes com pessoas que estão doentes, né? Ela não é enfermeira, mas ela gosta de cuidar. Será que sabendo na escola sobre a Frida, minha irmã teria visto essas informações sobre ela e teria, não sei, poderia ser um ícone da nossa infância e não foi, a gente não aprendeu isso na escola. Seria importante? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. É, ela me mostraria um mundo de participação feminina muito grande. Eu lembro da minha mãe substituindo meu pai algumas coisas na igreja, lembro da minha mãe dirigindo o coral, lembro. Na época minha mãe era evangelista, né, que a gente fala, evangelista da Assembleia de Deus, porque não podia ser pastora. Enfim, eu não sei como tá hoje, não sei como tá hoje, eu nunca mais frequentei uma escola bíblica dominical. E eu não sei se já se ensina a história da Frida. Eu não sei se já se apresenta a história da Frida na igreja. O fato é, estou em 2021, eu descobri isso esse ano, eu gostei dessa história e para mim teria sido marcante conhecer essa história dessa mulher, dessa família. E eu vi muitos vídeos aqui no YouTube falando sobre a vinda da família dela para cá, dos descendentes, né, que visitaram alguns lugares, os lugares que ela morou no início. Veja, então assim, é uma história importante ao meu olhar e eu gostaria muito de ter recebido. Se te interessa, veja os 2 vídeos da série passada que eu deixei, que esse é o terceiro. E procura, que você vai encontrar esse vídeo aqui, é só para ser o start. Principalmente se você é assembleiana ou já foi assembleiana. Principalmente se você nunca tinha ouvido falar dessa história. É uma história que pode te enriquecer, te dar coragem, que te dá ânimo. Se você estiver aí com algum sofrimento,
de questões femininas, de participação feminina. Olha para a vida dessa mulher, que é uma mulher que, no tempo em que ela viveu, as mulheres não tinham muita voz, mas ela falava, ela cantava, ela escrevia, ela compunha. É impressionante saber sobre ela. E vai atrás dessa riqueza que pode te ajudar, se você tiver com medo, alguma coisa, e se inspirar nela. Eu me inspirei muito e foi muito bom conhecer. Beijo, fique bem. Deixa seu comentário aí dizendo: Milena, eu não conhecia a história dessa mulher e eu vou conhecer. Ô Milena, eu já conheci, agora eu vou atrás. E também deixa o seu like ou dislike, mas fala alguma coisa. Lembra, a Frida se pronunciava e levava uma palavra. Beijo, tchau, até o próximo vídeo.